Vou mostrando como sou e vou sendo como posso, jogando meu corpo no mundo. Olá, todos bem-vindos à nossa Sala Colorida. E hoje, quarta-feira, vocês já sabem, a gente tem esse encontro marcado. A partir das 19 horas, toda quarta-feira, tem vídeo novo no canal, tem novas entrevistas e eu tô feliz da vida de estar aqui de volta. Segundo programa, mas o coraçãozinho ainda tava morrendo de saudade disso aqui. Nosso entrevistado de hoje, gente, vocês não têm noção da minha alegria em tê-lo aqui. Eu tenho certeza que vocês vão amar. Pensei em falar várias coisas sobre o currículo dele, mas para mim ele se resume em artista, um grande artista. A gente respira arte quando está perto dele, respira cultura. E eu vou conversar hoje, falar muito da história da vida de João Bosco Moreira Fernandes. Ai, que coisa linda! Que bom ter você aqui, Bosquinho. Mas feliz pela oportunidade. Muito obrigado. Assim, eu assisto sempre. Falei, eu vou um dia e estou aqui. Ai, obrigado, muito feliz, a equipe maravilhosa, o astral, cheio de cor, né? Você viu que você chegou? Bem-vindo às cores. Bem-vindo às cores. Bosquinho, primeira coisa, nós temos duas, eu descobri, né, nessa conversa, a gente vai estudando o entrevistado antes. Primeiro, somos juazeirenses. Conterrâneos. Né? Conterrâneos. E Juazeiro danado. E eu quero falar muito sobre isso. Certo. É o primeiro momento, assim, da minha vida, assim, meu contato com a arte Juazeiro, né? E terra de muitos artistas também. Mas Barreiras é que brotou mesmo, assim, que fez nascer tudo. Barreiras é diferente, né? De arte que eu tenho na minha vida, assim. Eu sou muito grato à cidade. Outro dia eu recebi uma dessas, né, honrarias e tal. Aí todo mundo tá falando, porque eu fiz pelo Barreiras, não sei o quê. Eu falei, gente, Barreiras que faz pela gente. Se não fosse Barreiras, o que seria de mim? Né? Ai, então, que lindo. não é humildade, não. É porque a cidade é que faz a gente. A cidade tem uma história enorme. Sim. Né? E a gente está aqui de passagem, a vida... Ela que faz pela gente. Com certeza. Honrado e feliz. E como ela abraça a gente, né Bosco? Eu já conversei com bastante gente, né, que veio aqui no nosso programa, e de várias áreas, muitas áreas, e a grande maioria são pessoas de fora, né? Não são barreirenses de nascimento, mas são pessoas que se consideram cidadão barreirense, e como ela acolhe, como ela traz oportunidade. Né? A minha maior felicidade, Námbia, é acordar e estar em Barreiras. Ai, que lindo! Quando eu acordo e estou em outro lugar, não é legal. Agora, quando eu chego em Barreiras, eu tenho... Eu não procurei 10 anos de psicoterapia para tentar entender, porque o nome da cidade é Barreiras, é barragem. Né? É uma coisa que trava, mas não é. Teoricamente é verdade, nunca tinha então feito o nome essa influencia. Mas só que a nossa vida, nossa existência é romper essas coisas, né? É uma área de provação muito grande. Mas para mim, assim, é um presente, sabe? Assim, a minha geração, os artistas, o rio, a natureza, morar ali no centro histórico, sabe? Assim, Regina que diz que eu me alimento daquilo, e é verdade. Ali moro perto da igreja São João Batista, que é o meu padroeiro, protetor da minha vida e tal. Eu tenho essas coisas que eu considero vitais para mim, as referências, né? Eu não sou uma pessoa sem referências, ainda mais nessa etapa da minha vida. Sim. Mas, assim, a presença de Barreiras na minha vida, apesar do nome ser Barreiras, e eu considerar São João das Barreiras, que eu assino São João das Barreiras ainda, espero que algum dia, né, volte esse nome que é lindo, que me direciona, que me dá o norte, sul, leste, oeste da minha vida, onde eu estou, as poesias, o que eu escrevo. E não é bairrismo, porque sempre, como a gente diz, e os meus contemporâneos, assim, Clerbert Luiz, né, Roberto de Sena, os artistas que estiveram com a gente tinha um direcionamento, assim, que é um pensamento de Tolstói, aquele filósofo russo, que diz que se você quiser ser universal, comece cantando a sua aldeia. E eu sempre tive esse pensamento. Posso ficar aqui? E agora, com a internet, nem precisa mais sair. Sim. Então, nos possibilita, né? Possibilita que você esteja no mundo. Sim. Então, e essa unidade precisa ser reforçada. E como eu também estou numa fase da minha vida que eu não tenho essa coisa mais do tempo, passado, presente, futuro, não tem nada, é agora. É agora. Até quando Deus quiser. Tem um propósito, tem uma meta, tudo estabelecido e tal. Como se eu fosse, né, fechar o ciclo amanhã. Eu penso assim sempre.
Mas sou eu e Barreiras. Outro dia eu estava dando uma entrevista desse tipo com a menina linda, Carol Leadora. Eu falei que quando eu não estiver mais aqui fisicamente, eu vou estar nos casarões, vou estar no rio, vou estar na vegetação, vou estar nessa coisa que eu sou. Me reconheço e me identifico por aí. E a representatividade que você traz, né? As pessoas associam você à cidade, né? Você carrega isso. Talvez quando eu falei aqui, a gente trouxe o Juazeiro, e eu quero entender mais também como é que foi o seu tempo em Juazeiro, mas eu acho que isso pode ser surpresa para muita gente. Porque a gente percebe tanto, é tão olhar para Barreiras e a gente pensa, vamos pensar em figuras barreirenses, a gente pensa logo, nossa. Porque é o seguinte, a minha família toda, ela vem assim, meu pai e minha mãe, né, são lá do sertão de Alagoas, minha mãe de Penedo, meu pai de Propriá, Sergipe. É uma cidade que tem Sergipe e Alagoas, Propriá e Colégio, tem uma ponte no meio. Começa a minha família ali, meu pai encontra com minha mãe e tal, somos 14 filhos, eu sou o 13º. 7 filhos sergipanos, Propriá, Colégio. A família, então, vai para Juazeiro, Petrolina. Tem uma ponte no meio, nascem os outros 7 filhos. Eu sou nascido em Juazeiro, da Bahia, 19 de maio, na Promater, né? Meu pai tinha... Aí a família, meu pai começa a vir para Barreiras, né? Com barca, né? Na época, transferindo. E eu falo que eu já estive em Barreiras antes de ser concebido. Como minha mãe tinha muitos filhos, um por ano e tal. Então, meu pai veio numa dessas viagens que ele vinha trazer mercadorias de barca e encontrou com o seu Nelinho, que é pai de Nelinance. Sim, que veio, teve aqui. Que é meu padrinho. Aí ele disse, seu louro, o próximo filho eu vou ser o padrinho. Eu não tinha nem sido concebido, então já estava aí, ali, né? Aí eu vim bebezinho, nasci em Juazeiro e vim bebezinho para ser batizado pelo padre Armindo. Aí eu falo que eu lembro, mas na verdade é só a imaginação. Para ser batizado, né, ali na igreja de São João Batista, que eu acho que é o primeiro, sabe assim, que eu me apego muito a esse primeiro momento, umas lembranças, né, assim, não sei se é fisiológico, não sei se é espiritual, não sei. Aí depois a família vem, aí fica indo e vindo, né, Juazeiro tem aquela coisa da tradição também muito forte, né, os penitentes, aquilo tudo me encantava. Eu sou uma pessoa encanteiro, eu me encanto e choro, eu me comovo com as coisas de arte e tal, que tem a cor, que tem a poesia, que vá na dimensão simbólica, né, que tenha uma profundidade, que não seja raso, qualquer coisa disso, não tenho medo. Tenho medo de mergulhar fundo. Tem uma canção minha que chama Coração de Rio, que diz isso, né? Então, se mergulhar, não tenho medo, porque eu sei que ali tem arte, o inconsciente humano tem arte. Então, na arte, eu me apego, eu sei que ali tem beleza, por exemplo, eu sou uma pessoa contemplador de belezas e tal. Então vim para cá, aí a família veio definitivamente com 5 anos, eu cheguei aqui, aí uma infância maravilhosa, de beira de rio, assim, uma liberdade total. Aí eu já tocava violão, né? E aí eu conheci os artistas, né? Você começou a tocar com quantos anos? Não me lembro. Era tão... Porque é a família toda, né? Os irmãos, meu pai, então eu não me lembro. O violão, eu sei que o violão era maior que eu. E teve, assim, as primeiras apresentações na escola, eu imitava os artistas, mas sempre fui uma pessoa popular. Assim, Bosquinho chegou com violão, aí pronto, aí adolescência, sempre uma coisa de predestinação. Agora, sempre também, assim, encarando aquilo, nunca estabeleci, assim, as coisas de popstar, nunca tive isso, assim, graças a Deus, nunca tive estabeleci isso, me curou, né? Houve um momento em que eu tive medo de que isso pudesse acontecer. Porque eu ia falar de histórias de artistas que eram deprimidos, tristes, tomavam remédio, aquela coisa toda, né, que eles se matavam. Não quero essa coisa. E a fama realmente tem um preço, né? Mas eu corria assim léguas daquilo. Queria sempre estar, né, ali, mais na base de tudo, planejando as coisas. Aí meus contemporâneos, os poetas, eu sou cria deles. Sou cria, se não fosse eles, assim, não vou citar todos os nomes aqui, mas assim, Clerbert Luiz, que é o poeta, foi quem me viu passando na rua. Você toca violão, menino? Vem cá, me botou no quarto, me apresentou Carlos Drummond de Andrade, Milton Nascimento, Caetano Veloso, assim.
Com 14 anos de idade, de um festival aqui em Barreiras, eu já participei com 5 músicas classificadas e tal, compondo, né? Sim. Compondo. Assim, uma coisa que eu não faço mais recentemente na minha vida é compor. Mas esse primeiro momento é de compor. Muito, assim, com Klerbert, aí vem Senna, outros poetas. Eu não escrevia. Eu só fazia as melodias, meus amigos poetas da época, Carlos Abdon, Lafayette. E a gente tinha discurso. Era um período assim, de leitura, a professora Cleonice Lopes, muito importante na minha vida também, a professora, a escola, né? Tinha que... Você fala em composição, e é uma curiosidade que eu tenho, acho que as pessoas que também pensam sobre esse assunto. É uma questão de inspiração, o compor? Como é que você vive essa experiência, assim? Eu pequeno ainda, 6 anos, 7 anos, eu vivia meu pai tinha um mercado, e tinha lá uma frase assim, Nádia, cuidado, frágil, não jogar na caixa. E minha cabeça era, cuidado, frágil, não jogar. Então, música, a coisa da composição já tinha. E eu ficava batendo nas coisas, já criando. Não saberia explicar. Porque a composição, vou fazer uma música. Depois eu aprimorei esse método, claro, né? Entendi o que é a música, melodia, harmonia, ritmo, letra e tal, né? Tudo isso eu arrumei. Mesmo assim é preciso, isso que você falou, inspiração, né? Você vê que ultimamente eu não tenho feito canções, porque não tem ócio, né? Então, ócio é necessário. É o ócio necessário, não tenho... É onde eu mais estou carente. É do ócio, assim, de ficar um tempo sem fazer nada. E agora, com muito show e tal, não tem tempo, né? Vai ficar aí um tempo ainda. Mas, se Deus quiser, eu vou dar uma parada. É nosso... Maria, não quero essa conversa de dar uma parada, É um propósito de vida, assim, para os próximos tempos. Que tem muitas canções, você falou da composição, tem muitas canções que não... Tem umas que estão, eu vou depois deixar aqui, no palco MP3. A gente não colocou ainda nas plataformas essas mais atuais, não. Tem lá no palco MP3, tem muitas canções autorais, e tem as canções de Klerbert, que ele fez 3 CDs, não se grava mais CD, mas Klerbert fez 3, da qual eu participo de algumas canções e coloquei as canções dele lá, que são lindas. Thalita participa, outros artistas. É um trabalho autoral. E eu tenho, assim, não sabia nem dizer quantas, 50, 60 canções que eu não gravei. E eu não quero levar para o túmulo, pelo amor de Deus. Estão ali na caixinha, esperando o momento esperando. Tem brotar. Canções que eu não gravei, até conhecidas, como uma canção chamada O Fim, que eu fiz com o Zeca Bahia, querido amigo. E ganhamos o festival aqui. Essa canção não tem gravação nenhuma. E hoje é tão fácil. Sim. Mas eu queria gravar também uma coisa que ficasse, né, bem legal. Aí eu tenho um propósito de vida que é juntar a equipe, os músicos, passar uns dias assim, pegando aquelas canções, se familiarizando com elas e fazer um registro para ficar. Você falou dessa sensibilidade de contemplar o belo, de tantas coisas, e eu acho que essa que é a verdadeira essência do artista, né? Porque a gente vê pessoas talentosas, que essa é a minha visão, tá? Existem as pessoas que têm um talento. Ela tem um talento, mas existem os artistas que, além do talento, eles têm essa sensibilidade, esse olhar, esse sentimento, essa emoção, essa coisa de ver. E, normalmente, essas pessoas elas não estão em busca desse sucesso que você disse que nunca buscou. Não. Né? Nunca quis, né? Nunca foi. Às vezes acontece. Tem pessoas que são predestinadas até para isso, para ter uma coisa mais... Se a pessoa, se todo mundo fosse artista famoso, mas tem algumas pessoas que têm uma coisa de luz mesmo que chega, né? Mas eu, particularmente, estou tranquilo, muito sossegado, porque no campo onde eu atuo, eu consigo fazer ser um fator de soma na vida das pessoas, sabe? De levar alegria. No nosso projeto, nosso plano de trabalho, todo show a gente faz, tem lá, a meta é proporcionar alegria e diversão às pessoas que vão estar no show. Você citou a questão da arte, né? Eu me reconheço como artista. Eu sou artista porque eu vivo disso. Vivo, não é só materialmente, vivo disso espiritualmente também. Mas, assim, no que eu tenho estudado, assim, desde sempre, o que é isso? Claro que chega um tempo que incomoda, às vezes fica para baixo, só que depois você domina isso.
essa coisa que fica com você. Hoje eu faço essas representações no palco, não mais como compositor. Eu sou o intérprete, né, das coisas. Mas, assim, historicamente, a arte, o artista, ele era considerado um pontífice, uma pessoa que fazia a ponte entre o divino e o humano, né? Assim, e aí a beleza, a gente tem na Grécia, Roma, né, obras de artes, né, que ficaram para sempre aí, um registro que tinha essa ligação. Eu acho que como tudo, viu, Nambi, assim, a gente disse que tem, né, na filosofia clássica, seria arte, política, cultura, ou arte, política, ciência e religião. Esses 4 pilares sustentam a humanidade. A única coisa que tem evoluído é a ciência. Porque eles evoluem independente. Ciência, arte, religião e política. Mas essas coisas estão muito misturadas hoje. Então o artista ele não é só o artista. Ele fica se metendo com política, ele fica se metendo com religião, né? Com ciência não, mas com política, principalmente, se envolve em candidato. Eu acho que perde o seu objetivo. Porque além de ser a arte, ela ser esse link com a beleza que você falou, o encantamento. É tão bom. Quando você vê as pessoas, assim, os olhinhos brilharem, como foi belo, né? A gente ser esse pontífice entre a beleza, né? Que encanta, e ao mesmo tempo a satisfação das pessoas, de saírem dali melhores. Eu ouço muito isso. Você tem lembrança de quando você passou a despertar isso nas pessoas? Não. Porque eu sempre tive essa relação, como eu falei, desde pequeno, de chorar, por exemplo, num belo filme, por exemplo, que tinha umas cenas. Eu nem tinha noção de como eu... Minha mãe dizia, eu já falei, eu chegava com febre, tanto de chorar. Eu já falei, você não vai assistir esses filmes. A música, meu pai mesmo pegava no violão e eu ia chorar com aquilo. Não chorar de tristeza, mas Sim. Uma coisa de encantamento mesmo. Depois, claro, isso virou canções e tal. Mas essa conexão, sensibilidade, né? Eu fico nutrindo isso. Porque depois você vai ficando, né, mais adulto e a quantidade de show tende a ficar mecânico e tal, mas não. Eu continuo insistindo. Todo show, assim, é muita concentração. Os meninos da banda não entendem. Às vezes eu quero ficar 10 minutos sozinho, que é para fazer essa conexão, fazer essa ponte, né? Que a ponte seja feita. Né? E é isso, a gente volta a falar do artista, né, que tem essa missão. O que acontece, eu falei da decadência desses outros pilares, da arte, da política e da religião, né? Porque lá na essência eles eram cada um no seu, evoluindo independente. Mas como as coisas se misturaram, então tem uma coisa também do sucesso, né? Esperar que um artista seja uma pessoa bem-sucedida financeiramente, viva numa mansão, não sei o quê. Isso desconstrói um pouco, né? Porque necessariamente não. Um artista pode estar morando onde ele quiser, porque não tem isso, né? Os artistas no Renascimento, aqueles grandes artistas, eram tirados da rua pelos mecenas para fazerem a sua arte, né? Então, acho que esse conceito ficou um pouco... ele se diluiu em outros setores, sabe, Nâmbia? Eu não gosto muito de falar assim, porque fica parecendo antiético, né? Da minha parte, assim, dizer que é arte, porque tem muitos artistas ainda, mas tem algumas pessoas que, né? Mas eu acho que isso também tá voltado, Bosco, a como cada um leva, entende, sente, né? A arte mesmo, como ela se manifesta, como ela representa isso para você. Tem gente que acha que sei lá, ganhar um prêmio em algum lugar, aquilo é uma prova do que ele fez e tal. E tem pessoas que não, que é como você. Que tá mais... esse brilho, poder continuar vendo esse brilho no olhar, essa entrega, isso é a sua satisfação. Né? Isso é o seu... A gente fez um show, né, um tempo atrás e eu fiquei muito assim, impressionado com aquilo. Assim. Porque às vezes a gente anda tão disperso, né, com essas coisas hoje em dia que a gente não... E eu sempre tenho essa missão, o espírito da missão. Né? Sempre quando eu vou para o show, cada um eu estou começando. E o cara veio com uma fotografia, moço, como é que você estava começando? Não, estou começando agora. Aí a gente fez o show, descemos, foi no espaço aqui, eu já estava indo embora, um casal me procurou assim, muito obrigado. Se esse show que a gente viu
de vocês hoje, assim, me deu uma alegria para os dois. Foi incrível, assim. Eu já indo embora, assim, muito obrigado, Bosco, muito obrigado. E foi muito sincero aquilo. Eu falei, meu Deus, que coisa, né? Assim, claro que eu fiquei grato, Sim. né? O ego não sobe mais, porque a gente já tem a noção de que a coisa não é tão nossa assim, né? Tenho plena convicção. Mas teve um momento em que você... Não. Você nunca... Não, eu não tenho essa... Eu, na verdade, nunca tive, sabe, Nâmbia? Por incrível que pareça. Não é um negócio de... Porque você é tão humilde. Humilde é a Irmã Dulce. Humilde é Chico Xavier, São Francisco de Assis, que abriram mão. A gente tem vaidades, né? Mexeu lá no território onde eu estou trabalhando alguma coisa, você vai ver que eu não sou tão humilde assim. Mexer no meu som, na coisa que não tiver legal, eu acabo, né? Não sendo grosseiro, mas aquilo não me deixa à vontade para trabalhar. Mas eu levo muito a sério, muitíssimo, assim, ultimamente mais do que nunca. Porque agora é uma questão de expectativa das pessoas, sabe? E a minha também, a nossa também. Só que a gente, nesse momento, vive o melhor momento, assim, da banda. Eu falo do show, né? Eu falo do show que a gente está apresentando. Assim, uma banda afiadíssima, os músicos, o repertório na ponta da língua. O repertório é um meio, né? Para que você atinja as pessoas na alegria, independente até das canções. Elas são... Milton fala que há canções e há momento. Há momento que se casam com canções. De fazer tal casamento, vive a nossa profissão. Então, eu nunca sei, assim, como é a música que a gente vai começar. Ah, é isso? Você mexe no repertório? Nunca sei. À medida que você vai sentindo ali, você mexe... Eu, às vezes, falo para a banda, a gente vai começar com essa música, eu subo no palco, é outra. E a banda? Piro, não, música não é isso. Mas eles já se acostumaram. Assim que a gente já tem uma sintonia, basta olhar. Então é isso, eu penso que essa dimensão simbólica não é nada sobrenatural, não é nada, é tudo feito com muita disciplina, né? Hoje eu tenho muita disciplina, alimentação, sono e tal, não estou bebendo e tal, tem muitas coisas assim que hoje eu estou no foco mesmo dessa missão, né? Dormir às 8 horas por dia, cortar coisas que desgastam muito o corpo, a voz, entendeu? Para cumprir essa missão com dignidade, com profissionalismo. Em que momento deu essa virada assim, de chave e disse, não, agora eu quero levar Foi um momento coisa? Que Houve algo específico? O corpo deu sinal, né? A voz. Eu queria fazer uma coisa, mas algumas coisas não estavam. Aquela coisa, a vida são estações, né? Você tem a infância, a adolescência, né? Depois a fase adulta. Eu estou nessa fase adulta já entrando quase no fechamento do ciclo, né? E cada uma dessas estações, elas têm... Eu não vou... Outro dia até eu vi um caso, chega no final da vida e fica arrependido. Não tem arrependimento nenhum. Foi tudo uma conquista, né? De tudo. Mas chegou um momento em que começou a atrapalhar aquela coisa do não dormir bem, a agenda foi ficando cada vez, né, mais cheia, eu precisava estar fisicamente, aí eu, claro que tem um acompanhamento, profissionais e tal, mas assim, a cabeça também foi amadurecendo, a responsabilidade que eu não estava sozinho, tem um legado, tem pais de família na banda que precisam de sobreviver aquilo. Então, não foi um momento só, as coisas foi... E também a minha vida, nessa faixa de 50 anos, né? Estou com 57 anos agora. Então, chegou esse momento agora de estar colhendo esses frutos, né? É o melhor momento. É o melhor momento. Assim, eu fico muito satisfeito, tem muito trabalho, mas assim, é o melhor momento. Porque a gente acordou para o propósito de vida, a meta que a gente tem que ter na vida, né? Para que não é mais um barco à deriva, entendeu? Não é mais, como na juventude. E tudo que viveu serviu para isso, serviu né? Para dar essa mas foi ótimo, é bom a gente se perder para a gente se encontrar. É melhor que a gente se encontre mais definitivamente. Mas não há arrependimento, não há culpa, nada assim, há uma... E, soprando presente de Deus, uma família maravilhosa, uma cidade, amigos. E falando em família ainda, me fala um pouco, todos na família são artistas, são 14, né? São 14.
Fora os sobrinhos e um monte de gente. Não. Mas dos irmãos. Tem gente que não canta. Falei, não é possível, porque a impressão que eu tinha quando dizia é artista, não é possível. Não, meu pai, minha mãe cantava também, não nenhum profissionalmente, né? Meu pai também cantava, tocava muito bem, voz comovente, assim, cheio de emoção, cheio de sentimentos, como eu peguei isso dele, né? Também. E assim, os meus avós, parte de mãe também, então, minha musicalidade é herança genética, entendeu? Totalmente dos dois lados, né? Assim. E dos irmãos, tem alguém que iniciou essa parte artística? Meu irmão Jair, por exemplo, meu irmão Jair, que é médico, toca violão, Jairo, meu irmão. Lá em casa sempre tinha, mas ninguém não tinha pensado em tornar aquilo, era um lazer. Uma profissão. Era um lazer nas farras de final de semana e tal, sempre tinha música. Sempre tinha, agora não era uma coisa de profissão. O primeiro profissional foi eu. Assim, você chegou a fazer um curso, alguma faculdade, Sim, eu fiz canto em Salvador, música, um pouquinho violão, né? Aí logo depois eu vi que aquilo não era muita técnica e eu era mais espontâneo, né? Claro que outro dia mesmo eu tive problemas com a voz e usei o diafragma, que nunca mais eu tinha usado, me salvou. Então é muito importante que vocês estudem, né? Porque depois aquilo passa a ser mecânico, né? Você aprendeu aquilo e tal. Mas eu precisei outro dia, e quando você estava fazendo, eu precisei usar mesmo todo o conceito que eu tinha aprendido na escola de música e tal. Eu usei recentemente, você vê que é bom, né? E teve um curso aí de engenharia? Me conte, imagine. Porque, não consigo nem pensar nessa. Porque até eu chegar a decidir, não foi um caminho fácil, claro, né? Naquele tempo, ainda mais que artista era sinônimo de vadio, de um monte de coisa, né? E realmente tinha um contexto todo, né, complexo. Nenhuma família queria. E meu pai resistiu também, e eu também. Até certo ponto eu não me via assim como um artista profissional. E eu sempre tive vocação para ciências exatas, muita. Eu já dava aulas desde cedo, matemática, física, sempre tive muita facilidade. Assim, eu pegava o livro e já via o livro lá da frente, eu estudava a 7ª série, já queria ver o livro da 8ª, e aquilo também me encantou muito, sabe, a ciência, assim, o estudo como legado da humanidade mesmo, assim, me encantava sempre. Até hoje eu leio muito em casa ainda, enciclopédias e livros didáticos, eu gosto. Mas é como serve para a minha arte, entendeu? Serve para me alimentar a arte. Aí eu fui estudei em Salvador, né, o ensino médio, né, que eram escolas maravilhosas, meu irmão era professor e eu consegui melhor escola em Salvador. Conheci Manuca, inclusive, lá, que é de Juazeiro, em Salvador. Pessoal de teatro, eu vivia toda aquela coisa dali de Salvador. E aí, quando eu fui escolher, eu escolhi primeiro comunicação. Eu fiz 3 vestibulares para chegar até engenharia. Economia, comunicação, tudo passava no vestibular, mas estudava um mês, não queria mais. A família enlouquecida, claro. Aí eu fiz engenharia. Depois, aí, quando eu comecei a estudar, a dar aulas mesmo, e assim, foi fácil, passei logo na UFBA. Agora, o ambiente acadêmico foi encantador, sabe? Muito importante conhecer pessoas, artistas. Assim, tive contato com muita gente. O início do Axé Music, eu entrei em engenharia em 87. Assim, bem naquela coisa da música, do rock nacional, o Axé Music chegando. Então, e eu dentro da universidade, muito rico. Aí, já faltando um ano, eu vi, mas era mais o ambiente. Claro que eu tirava excelentes notas na universidade e tinha professores queridos. Aí uma professora minha de estradas, quando eu cheguei lá na Politécnica para estudar, ela disse: moça, você é artista. Ela viu uma apresentação minha na universidade. É isso mesmo que você quer? Aí eu já fazia uma psicoterapia, que eu tinha umas coisas que me perturbavam, porque a UFBA, na época, tinha muita greve. E entrava verão adentro, e eu vinha para Barreiras, e aí, quando eu voltava, não tinha mais pique da aula. Aí eu tive que sair, assim, faltando. Aí, mesmo assim, eu cumpri as coisas, né? Eu sempre fui um excelente aluno. Aí ela mesma me recomendou. Ela disse: ô Bosco, vê lá outra coisa que você quer fazer, que estou vendo que você não está feliz aqui. Isso há 1 ano de formar. Faltando 15 disciplinas para concluir o curso. Mas eu não estagiei também, né? Eu não tive muito contato. Meu encantamento era a matemática e a física. Sempre eu ia por aquilo ali.
pela ciência. Depois eu vi que tudo isso tem a ver com filosofia, que tem a ver com arte, né? Tudo lá da Grécia e tal, do Egito e tal. Depois eu fui ver que tudo isso tinha um princípio que tem cai nesse encantamento, né? Aquela linguagem matemática, eu lembro que o quadro, assim, que nas aulas que eu dava, assim, eu fui professor há muito tempo de matemática. Uma vez a pessoa que fazia os serviços gerais que me dava, ô Bosco, não dá nem vontade de apagar, isso está tão bonito, um monte de fórmula matemática. Porque usava cores, assim, era uma coisa tão... Já tinha ali alguma coisa de arte, assim. Aí não foi fácil, porque aí né, parou todo aquele fomento financeiro da família, né? E tal, e eu tive que recomeçar. Não foi fácil, aí fui para barzinho. Não vou narrar aqui para não ficar uma coisa assim, mas assim, foi um recomeço. Mas é uma luta que até hoje tem, sabe? Uma afirmação que você tem que fazer todo dia. Que eu acho que é assim com todo mundo, que deve ser, né? Todos os dias a gente tem que reafirmar, que se fosse assim, a gente era uma máquina, né? Mas a gente tem dia que a gente amanhece, porque a vida, ela pede isso. Ela pede que você, como um pedreiro vai construir uma casa todo dia, ele tem que olhar a planta, né? Ver uma casa pronta. Então é mais ou menos isso. Eu acordo de manhã, imagino já esse ciclo concluído e o que é que vão falar de mim depois quando eu estiver mais aqui. Você fala com meus amigos, eu falo, eu quero ver qual é o legado que vai deixar, né? Saulo também, até meu sobrinho, disse um dia, a gente estava gravando um negócio, ele disse, Bosco, não esqueça que sair seus netos, vamos ouvir esse negócio que a gente está fazendo, a gente estava fazendo o disco. E eu queria deixar para lá alguma coisa, não vamos fazer aqui, porque pode ser que nossos netos, eles vão ouvir, então é isso. O que as pessoas vão pensar da gente daqui a um tempo, né? Com certeza. Porque é muito... a gente fala muito aqui no programa dessa questão do legado, da importância, da finitude, deixar, do que fica, né? Da finitude. Isso é que eu acho que é o grande barato da vida mesmo, é você fazer algo em que aquilo ali vai se perpetuar e as próximas gerações vai ficar mesmo... Não é uma e coisa... contribuir de alguma forma também, é muito bom ter essa sensação de, caramba, eu não cheguei, tive uma vida de realizações próprias, né? Eu não vivi só para o que eu quero fazer, o que eu gosto de fazer, realizei, tenho esse sonho, mas eu contribuí de alguma forma, ou momentos que foram marcados por algo que eu fiz, ou alguma criação, algum prêmio, algo que eu fiz que depois se existiu, e essa pessoa, né, eu acho que é o que faz sentido no final mesmo, é o que faz no final não, quando o ciclo se fecha, o que vai fazer sentido é isso, as pegadas, né? Que você deixou. Não é uma coisa também constante, senão você fica naquela parada. Não, tem que fazer algo para... Porque quando você começa a nutrir isso, e é papel da gente nutrir isso, eu falo que eu sou psicoterapeutizado. Eu até com um amigo recentemente que conheci ele, e foi muito bom, sabe? Assim, quando eu investi no autoconhecimento, né? E é legal, menino, a gente nunca sabe. E é legal assim, você chega todo dia, você vê uma coisa nova, tenta identificar um sonho, uma coisa. Eu só não estou ainda escrevendo, viu? Mas eu vou escrever muita coisa, porque está começando, depois da pandemia, veio as necessidades, assim, eu começo a pontuar alguma coisa em casa. Tem muita coisa que está pronta ainda, assim, mas eu estou querendo a oportunidade, como eu falei, de estar com a equipe e gravar isso. Porque, por enquanto, a gente está na missão do show, da apresentação. E tem estado, né? Assim, a sua carreira, eu tenho 20 anos de Barreiras, então assim, do tempo que eu tô em Barreiras, para cá e te acompanho todo esse tempo, eu acho que você tá num momento onde eu assisto o seu show e eu sinto isso mesmo, do figurino, da banda redonda, do entrega, sabe? Repertório. Um repertório. Aproveitando, falando em repertório, você tem um repertório muito seu, assim, do que realmente representa. Mas houve algum momento em que você não preciso tocar isso? Não, Nâmbia, não. Porque não ia soar bem. E se você ver alguns artistas, eu e João de Biriba já foi, eu fiquei assim, de uma longa carreira. E quem contrata a gente é para ouvir aquilo que a gente faz, né? Então, assim, inovar para mim, inovar no sentido radical, entendeu? De estilo musical, por exemplo. Como
o meu repertório, a minha história é muito longa, então tem um leque de possibilidades de tocar, assim, rotulando, MPB, samba, forró, axé, não sei o quê. A gente toca de tudo, rock, tem toda uma linguagem, né? Mas como eu falei, não é isso especificamente. Isso é o meio. O fim, o objetivo qual é? Alegrar as pessoas, divertir. As canções chegam dessa maneira. Canção nova, velha, não existe isso. O novo é velho, o velho é novo. Sempre. Porque tem uma questão de mercado agora, na moda. Eu não sou adepto de modismos, né? A gente conhece alguns artistas aqui de Barreiras que entraram nessa e acabaram a carreira. Apesar de que eu não entrei nessa, porque não é. Eu canto o que passa pela minha garganta. Não o que passa pela minha alma também. Não é legal. Por exemplo, tem essa coisa do modelo, piseiro. Toninho faz muito bem. Eu não vou fazer. Assim como o Toninho pode resolver fazer axé, não vai cair bem. Cada um tem a sua linguagem, né? Tem a coisa assim, tem uma palavra que o pessoal fala muito, atualizar o repertório, né? Nosso repertório é atualíssimo. Porque se você toca uma canção, sei lá, você vê que algumas canções voltam, por exemplo, agora eu fiquei surpreso com Escrito nas Estrelas, né? Sim, sim. Que volta, meu Deus, assim, minha mãe cantou isso anos, né? Que volta assim forte. Se eu canto uma canção agora, em um show, e todo mundo canta, e todo mundo vibra, ela é de agora. Fantástico. Ela é de agora, ela não tem isso. Porque essa coisa do mercado que chega, né? Por exemplo, dá um exemplo aqui de mercado. Durante um carnaval, você tinha uma canção Raiz de Todo Bem, de Salvador, Bahia, e tinha um Lepo Lepo, do Pissirico, que ganhou até a música do carnaval. Qual é as duas que tá aí, né? Entendeu? Não estou falando que Pissirico é maior do que Sal, nada disso. Estou falando que a canção ela tem vida própria, né? Ela é uma coisa que eu peço que ela venha. Ela tem meu coração, não sei porquê, carinhoso. As canções passam. Eu prefiro ser essa metal. O seu artista já não está nem aqui mais. Vimas de ventos e vela. Quer dizer, passou, mas a canção ela fica por aí. Entendeu? Então, aí tudo bem. Essa canção que a gente toca hoje, Lepo Lepo, a gente não toca mais. Talvez ela tenha o seu prazo de vida, né? Menor do que... Então, tem isso também, né? Às vezes. E isso eu não traduzo. Como eu sou muito sincero e pleno no palco e tudo, então eu me relaciono com essas canções que tem também essa plenitude, que tem, às vezes, até agora mesmo a canção Zanzibar, que é linda. Sim, no azul de Zezebel, no céu de Calcutá, que é lindo. Aí eu fui estudar a letra, que é de Fausto Nilo, meu Deus, que preciosidade. Está no repertório de carnaval, né? Que a gente fez agora. E muito bem, ficou legal. E os meninos que são assim, porque não tem essa coisa do tempo, a gente aprendeu isso, e é um erro, essa coisa de achar que o novo é que é bom e o velho não presta. É horrível isso. Porque a gente sempre acaba, é cíclico, a gente sempre acaba lá. Claro que tem um velho nostálgico, que aí não é legal. Assim como tem um novo também muito... Quer dizer, eu acho que o que a gente faz é muito novo. Assim, a gente coloca do nosso jeito, entendeu? Eu esqueci essa coisa do tempo. É uma coisa inevitável, inexorável, né? Que você não está sob o seu controle e o tempo é um deus, um dos deuses mais lindos, como diz Caetano. Não está sob o seu controle, deixe ele, entendeu? Deixe ele. Ele foi muito baiano. Deixa Caetano Veloso fala disso, né? Deixa o tempo, né? Ele tem a música Oração ao Tempo, que é maravilhoso. Que ele tem como encaminhar você, ele é Deus, ele tem essa... Eu tenho uma relação com o tempo assim, muito sagrada, sabe? O ciclo das coisas se repetindo, primavera, verão, outono, inverno, primavera, verão, outono, inverno, né? A coisa é cíclica, não tem nada assim. Trazendo dois pontos, carnaval e tempo. Me fala como é que foi a sua entrada no carnaval. Eu tive com o Gula aqui, e aí ele falou que, né, participou desse momento bora Bosco, a gente precisa de alguém para tocar. Como é que foi isso? Me conte, agora eu quero ouvir do próprio. Eu nunca me reconheci como carnavalesco. Desse primeiro momento lá, nunca existiu isso. Eu sempre me reconheci como artista, mas também nunca tinha rótulo.
né? Sem nada. O que eu percebi, que foi um lance de Salvador, que eu vivia, lá na faculdade, a gente terminava a aula e ia para uma mesa, Nambi, assim, de um bar, da Dona Maria, que tinha ali na Cardeal da Silva, ali naquela avenida. Tinha a UFBA, né? Escola de Arquitetura. A gente ia para um barzinho lá embaixo, uma mesa enorme, com uns colegas, uma pessoa com timbal e eu com violão. Levantava o bar todo, sem ligar nada, sem caixa de som, sem nada. Foi Salvador. Que Salvador as coisas se pegam fogo rápido, assim, Foi Salvador que me trouxe isso. Eu passei por etapas de roqueiro, não sei o quê, mas quando eu vi o Ilê, assim, aquele negócio do tambor ali, eu chorava, aquela maravilha. Assim, ouvindo aquela coisa que a gente faz até hoje no show, né? Aquele encantamento todo. E foi Salvador. Aí eu morava em Salvador e vinha pra cá, né? E aí eu trazia aquela coisa de samba reggae com Gula. Aí Zé de Hermes foi quem me disse, querido amigo, fala, meu amigo Zé, queria ser como você é. Ele é meu irmãozão, assim, Zé carnavalesco, né? E ele foi quem me reconheceu, Bosco, você é carnavalesco. Eu não sou Zé. Aí a gente convivia naquela época, na criação do bloco. Aí foi que eu me reconheci um carnavalesco ali, que tem a ver com o Gula, tem a ver com o que marrei. Que eu fui a primeira atração e compus a canção. Você sabe o que é que marrei, não sei, não sei. As canções fluíam assim, não, deu uma facilidade. E aí foi quando apareceu o grande trabalho, assim, que eu acho que é um legado pra gente já. Meu querido amigo Randesmar, que é parceiro em todo esse momento, né? Randesmar tinha uma tradição dos tambores, da capoeira, não sei o que. Eu vim de Salvador, então foi assim uma coisa que... Eu chegava, a gente fazia 10 músicas, assim. Essa canção do que marrei, que foi uma indaga dos caras em Salvador, né? Eu tocava em um barzinho ali na Boca do Rio, Casebre 40. Eles chegavam e o dono do bar dizia, Vibo, lá vem aquele povo lá de sua terra. Aquela Gula, Gessé, Gilzinho, eles chegavam assim no show, pronto, só dava eles, ali na Boca do Rio. Aí, dizendo eles, que era assim, eu dizia, que marrei, não sei se foi essa história que o Gula contou. Aí começou ali, começou em Salvador, né? Começou ali, e ainda mais do samba reggae e tal. Aí eu vinha fazer shows aqui, eles tinham um bar que era de temporada, que eu esqueci o nome agora, meu Deus do céu. Era um bar que vinham artistas, ela funcionava só nas férias, né? Aí foi quando eu montei a banda Badu, que é uma banda massa que a gente fez aqui. Aí eu e Randesmar acompanhamos a música. Quando um dia surge o Zé Buriti pra gente, que foi um presente, né? Assim, do vento, do Buriti. Quero saber. É uma história que eu conto sempre, né? Que uma pessoa queridíssima, que não está mais entre a gente, arquiteto, fez o bonequinho, que é o mascote do bloco, né? Que é um boneco, o Zé Buriti. Quando um dia Gula me liga. Não, me liga não. Ligou. Pediu, Bosco, comprou uma música para esse mascote aqui. O nome dele como é Zé Buriti. Aí Saulo era pequeno e aqui em Barreiras, onde eu ia, eles iam atrás de bicicleta, em outra cidade, outro movimento. E eu ensaiava com as bandas, esse menino tudo ia, meus sobrinhos tudo iam para o ensaio, né? E ali já tudo virou, alguns viraram músicos, Jorginho, né? Aí ele foi. Nesse dia que eu fui compor a canção com Randesmar. Que eu via todo dia na casa do Randesmar, gente, irmão, amigo. Então o Saulo participou da criação. Ele ouviu, né? A gente fazia, Zé, ainda me lembro de você, Buriti. Então ouviu toda a canção. Só que a canção saiu rápido. Assim, quem nasceu na beira do rio, sentiu, foi rápido. Ei, Buriti. E aí eu voltei para casa. E ele olhando tudo, ele muito atento, muito inteligente. Aí quando cheguei em casa, Gula me liga, cadê a música? Eu falei, Gula, a gente fez, só que não lembra mais. Aí Saulo dizia, eu lembro. Aí pegou no violão e tocou. E passou a ser o hino dele, né? Foi o primeiro grande hit dele. Isso ele tinha quantos anos você tem? 8 anos, 9 anos. Menino. Aí ele andava aqui sem camisa pelo Caio, com um violão tocando esse negócio. Aí chegou até a ganhar um apelido no tempo, Zé Buriti. Que a música, essa canção, Nambi, ela tem esse encantamento, esse poder, né? Que não é meu nem de Randesmar, é dela mesma. Né? Assim como você tem um casal, faz um filho, né? Tal, você tem a coisa do gênero ali, sim, masculino e feminino, que gera uma coisa, né? A gente também tem isso nessa dimensão.
veio a canção, né? Essa canção que eu confesso a você que eu não tinha nem um pouco, e até hoje não tenho, nem quero ter. As crianças se encantam com ela, ela tem uma vida própria, assim, graças a Deus passou pela gente e vai ficar aí acho que muito tempo. E aí ela não era gravada, ela já era uma canção popular que todo mundo cantava, que não era fácil gravar. Porque a gente cantava nos lugares, sabe, assim, e as pessoas, e ela é muito fácil de pegar, é música fácil, assim, e a gente nem tinha despretensiosamente, totalmente, assim, não foi feito com nada. Foi feito com a magia da arte, porque Hernandes Mar, como o cara da pintura, a poesia, eu o cara da música e tal, das harmonias, a gente estava num ambiente também propício, de beira do rio, com o Buriti, com o Jatobá, com uma coisa totalmente integrado aquilo. Então brotou isso dali. É uma canção que ela brotou e passou pela gente apenas como meio, né, para chegar no mundo. Aí ela já era conhecida. E uma coisa que fala, na Barreiras que eu nasci, aí é que virou barreirense mesmo. A gente considera o segundo hino. O Doutor Olívio, né, que Walter gravou, e o Zé Buriti. Sem dúvida, sem dúvida. Aí já era conhecidíssima. Até hoje acho que pouca gente ouviu a gravação, conhece mais que uma pessoa. Aí ele gravou pela primeira vez num vinil, tá aí uma gravação que ele nem gosta, né? Isso é uma gravação que não é muito boa, mas a gravação não é muito importante, porque ela é uma canção que ela passa assim de uma pessoa para outra, ela vai adentrando. Ela tem vida própria. Vida própria. Depois a gente fez mais algumas canções, como depois a gente vai tocar Pontes da Saudade também, que é uma canção linda. Aproveitando que a gente entrou nesse assunto, né, de Saulo, e pela idade toda, eu queria que você falasse também, né? Você que viveu, além de ser sobrinho e tal, e foi essa referência, ele faz questão de falar disso, né? Em todas as oportunidades, não é nada que ele esconda, muito pelo contrário, acho que ele tem muito orgulho disso, e impossível não tem, né? Porque da forma que você traz. Mas me conta como é que você viu nascer esse artista, né? Como é que Saulo, porque o Saulo Fernandes hoje é muito além da Bahia, né? Foi um tempo de Barreiras, ele foi de Salvador, ele foi da Bahia e hoje é do mundo, né? Todo mundo conhece Saulo. E como é que foi essa visão de você ver crescer? 14 irmãos eu tenho. Agora deve ter mais de 80 sobrinhos, né? Então é um monte. Saulo é um dos meus sobrinhos, assim, do ponto de vista da família, né? Mas ele é um predestinado. Sempre foi, assim. Ele bebezinho, sabe, Nambi? Assim, bebezinho, logo quando nasceu. Um deles que ele chegava, assim, juntava um monte de gente. Onde ele estava, juntava um monte de gente. Além do talento, da doçura. Claro que ele passou por essas estações da vida, adolescente, de crescimento, né, como ser humano. Graças a Deus ele hoje entendeu todo o processo, não fica naquele vislumbramento de tudo, é um poeta, um cara que... E aí... Também não foi minha intenção nenhuma de... Mas assim, ele acompanhou sempre. Desde pequeno, ele me acompanhou sempre. Assim. Onde eu ia, ele ia atrás, muito atento. Sabe? Atento assim, a cada movimento que eu fazia. Ele nos ensaios, ele sabia que todos os instrumentos que ele tem um ouvido, né, fantástico, que todos os músicos faziam. O baixista, o baterista, uma memória assim, de como é que começava a música. Então esse processo todo ele viu. Primeira vez com a gente. Por isso que ele tem essa importância, que ele foi ali. Só que ele depois fez disso uma coisa dele. Mas é o primeiro momento que ele vê. Aí eu vinha para cá, morava em Salvador, eu vinha e ensinava 3 notas de violão para ele, 4 notas, e dizia isso, a música é feita de harmonia, ritmo, melodia, essa nota combina com essa, não sei o quê. Quando eu voltava, ele já sabia um monte de coisa a mais, que ele tem inteligência, sabe escolher, né, o caminho dele, sobre escolher. Claro que tem momentos... Né? Depois em Salvador, assim, esse momento do crescimento dele eu não vi, ele ficou adolescente, começou a trabalhar. Aí já em Salvador, eu estava lá, morando, e tinha uma banda que tocava no carnaval, e ele foi fazer back vocal, né, na banda da gente, um carnaval que a gente fez lá em Salvador. Os meus amigos de Salvador, compositores, amigos, quem é esse menino aí, você, esse loirinho? Falei, meu sobrinho, esse menino aí vai estourar. Assim, então é uma coisa que já tem nele, estourar no sentido de que ele tem um carisma, um talento, uma coisa assim. Então, não tem explicação. Né?
Não tem. E foi dito certo, né? Logo ele se integrou assim com a coisa da... Aí logo depois ele foi me mostrar, logo depois que a gente terminou essa temporada, ele montou a banda dele. Aí ele me lembro muito bem quando ele me chamou. O tio Bosquinho, inclusive eu vou chamar muito tempo de tio Bosquinho por causa dele, na banda que a gente tocava. Eu montei uma banda, vai lá assistir o ensaio. Ele estava nervoso, Nambi, assim, nervoso, eu, calma. Não cantava direito. O que é que você achou? Eu falei, massa, é por aí. Claro que algumas coisas eu não gostei, mas não tem que falar. Aí logo depois ele criou a banda Muqueca, foi para Espírito Santo, aí Café, Eva e tal. Aí, claro, isso é um processo dele. Sim. Daí eu já não fiz mais parte, né, disso. Mas quando ele se torna um compositor, volta de novo a minha presença. Quer dizer, a presença do clima que eu tinha com o Randismar, com o Klerbert, coisa que ele via. Como é que esse cara faz música? Assim como eu também. Tive lá, meus irmãos, eu fiquei... Como é que a pessoa faz uma música? Senta assim, o que é que sai primeiro, a letra? Como é que é esse método, esse processo? Então ele viu eu fazer, ele começou a fazer, então voltou novamente o método, o tio Bosquinho de novo ali. Aí foi quando a gente de novo se encontrou, né? E aí, aí ele foi com o Luiz, né? Compor também, aí ele começou a compor a banda maravilhosa. Aí hoje é um compositor, né? Tem clássicos já, e não parou de compor, que é uma coisa legal, não foi como eu, que parei, que ele tem o ócio, às vezes ele para um pouquinho, né? Mas eu na verdade, eu tô querendo voltar a compor, mas eu preciso do ócio. Porque eu saio fazendo show, em casa tem um violão, eu não pego no violão, eu fico cansado. Inspiração até tem, mas preocupação, que eu sou produtor, empresário, canto na banda, então muita coisa para resolver, acaba que não tem esse ócio. E o próprio estilo de vida, né, que a gente vive hoje, dispersa com uma facilidade danada. Então é isso, ele é um predestinado e tem um caminho já trilhado, graças a Deus, mas ele não é, como eu falei, diferente de Céu, que é o irmão dele, Serginho, que é lindo, Jorginho, Jefinho, Edinha, que apesar de ter parado de cantar, né, tem alguma possibilidade dela voltar a tocar um dia? Eu tento todo porque jeito, eu tenho tanto essa lembrança que eu lembro dela tocando a primeira vez, assim, que onde eu fui, porque eu sou de Juazeiro, então lá meus pais artistas, então eu convivia com isso, então a gente ia pra orla e eram as reuniões de família, tudo muito voltado à música. E quando eu cheguei aqui, eu também tenho as suas, né, culturas, aqui é extremo oeste e tal, então eu estava acostumada a ouvir uma bossa nova, uma coisa que não era tanto aqui até então. E de repente eu vejo Edna tocando Maria Bethânia, assim, uma voz tão linda. E eu ficava encantada. Cadê? Será que a gente consegue? Vamos ver. Eu não gosto muito de falar com ela, nunca. Ela fica meio assim, vá lá, mas é cada um, espero que ela volte. Então, mas tem outras pessoas que não fazem isso também na família, então eu não considero muito o Saulo assim especial por isso. Sim. É meu sobrinho como outro qualquer. Sim, como todos, mas acho que ele carrega algo que você traz, e aí eu só posso falar desse caso que conheço você, né, mais próximo, ele lá longe, mas a gente acompanha também, é a coisa da arte. É o que a gente falou lá no início da nossa conversa. A gente sente, Saulo, ele não é talentoso simplesmente, ele é artista. E isso a gente percebe que é o que a gente vê em você. E isso é inevitável a gente fazer esse link, né? Poderia ser uma pessoa de uma outra família que a gente pode falar também. Mas que o movimentar exala, sabe, Bosco? A composição vem. Não consigo pensar em Saulo fazendo algo meramente comercial. Não acho que ele faz um show porque... assim, eu posso estar falando, mas é porque é um patrocinador assim, que vai ser de tal jeito, que aquilo não represente ele verdadeiramente, né? Ele passa que é o que o artista... Eu não saberia explicar, pelo menos comigo, mas eu acho que tem a ver com formação também, né? Eu falei um pouco dos meus amigos poetas, logo do início, de Juazeiro, do encantamento com as coisas, né? De chorar quando ouvi uma coisa muito bela, entendeu? De me comover com alguma coisa, entendeu? Eu acho que é uma questão de sensibilidade. Agora, depois a gente vê que essa questão do que é a arte, ela é meu filho, um pilar do legado humano. Ela não é qualquer coisa. E a gente tem uma grande responsabilidade, os artistas, com isso. Com certeza, com certeza. Eu acho que vocês fazem... quem sustenta isso, quem entende isso da forma que você, né, entende, quem segura essa... Se não tiver essa coisa, fica meio mecânico, entendeu? Sim. E não rola.
Se ficar uma coisa meio mecânico, assim, fazer por obrigação, não sei. Mas é tão bom, cara, é tão bom. Mas Quando você... eu não consigo ficar sem cantar. Porque eu fico, na verdade, fico angustiado. Dói, parece um monte de problema. Gera umas inquietações internas, não sei o quê, dúvidas sobre o quê. Cantou, passou. Chega em casa, durmo com uma maravilha. Assim, porque tem essa coisa também terapêutica, eu acho, do canto. É preciso. Cante. E eu vou te dizer uma coisa, que feliz, assim, eu fico feliz em ouvir tudo que eu ouvi e muito orgulhosa que você foi uma pessoa que conseguiu decidir por isso, sabe? De ter essa escolha, porque eu posso te dizer, pela educação que eu tive, por tudo que eu vivi, eu gostaria muito de ter tido esse momento de dizer, não, eu vou seguir. Talvez esse momento que a gente está vivendo aqui, porque eu acho que tudo na vida a gente vem aprendendo, né? É uma junção, a gente vai envelhecendo e vai juntando tudo que a gente viveu de experiência. Então, esse momento que a gente está aqui, esse programa, isso aqui que a gente está vivendo, aí fala, mas você já... Não fiz. Mas isso é fruto de algo que eu vivi lá atrás. Então, esse brilho no olhar, que às vezes as pessoas me encontram e falam, menina, assisti aquele programa, eu gosto, vejo. Então, eu acho que esse brilho no olhar, essa vontade, é algo que estava lá atrás e que, por algum momento, eu não tive condições ou coragem de dizer, quer saber? Eu vou viver disso mesmo aí. E que você fez e vive lindamente essa Tem uma história. coisa assim que é de ferramentas. Eu falando isso do Zé Buriti, outra coisa. Então a vida vai mostrando, através da linguagem simbólica, ou seja lá de que for, ela te coloca às vezes assim, que tem uma coisa que não está sob o nosso controle totalmente. A gente administra, gerencia. Né? Mas em determinado momento você vê na sua frente as ferramentas. Entendeu? E a vida perguntando, vá, o que você vai fazer com isso? Faça. Quanto aos meios, se são difíceis, fáceis, os caminhos fáceis mentem. Os caminhos fáceis, desconfiem deles. Você vê que esse negócio de sucesso mesmo é uma loucura, porque se não tem trabalho, ele não se sustenta. A gente vê nesse contexto aí, esses programas de TV que promove, daqui a pouco não vem mais, porque não tem. Ulisses Guimarães dizia que o único lugar onde o sucesso vem antes do trabalho é no dicionário, né? Que uma letra S ou letra T. Então, e sucesso não é meta, não é consequência, né? Não é meta. A meta é o trabalho. Com certeza, e eu tô assim encantada. Eu comecei no início do programa falando que a gente tem duas coincidências. Somos juazeirense e você é Moreira, assim como Moreira, eu. Descobri. Eu vi ontem lá na Mesca Moreira. Eu falei, meu Deus, é Moreira também. Moreira da minha mãe, que é de Alagoas, Penedo, Alagoas. Não sei se tem uma ligação aí, né? Que é lá de... Na hora que eu postei aqui João Bosco Moreira, eu falei, você não sabia, não sabia que tinha um Moreira aí também comigo. É da minha mãe, uma família pequena até. Meu pai era bem grande, né? Meu pai é como a minha família, assim, bem grande, gigante, 10, 12 irmãos. Mas a família da minha mãe reduzida, logo ela ficou sozinha. Meus avós, Manuel Cândido Moreira, ele era português. Meu avô lá em Penedo, ele tocava saxofone e tal. Sou louco para conhecer. Espero um dia, porque a gente só sabe das conversas, né? Que eu via. E minha mãe disse que eu parecia com um tio dela. Tem essas coisas que é massa de família, né? Parece meu tio, que é um tio avô, na verdade, é um tio dela, que era goleiro de futebol e que adorava esse negócio de sobrinhos. Já pensou, menino? A gente não é daqui mesmo, não. A gente tem... Estamos chegando ao fim, né? Que história. A gente, com certeza, teríamos assunto para muito mais tempo. Mas é bom que fica guardado para um momento 2. Mas aqui é um programa que a gente fala de cor, a gente fala de história, a gente fala também um pouco do vestir, né? Eu, como consultora de imagem, é importante. Eu sei que você é uma pessoa que está sempre, assim, tem um figurino. Eu queria entender um pouco isso, Bosco. Sempre foi assim? Você entende que a roupa é armadura, é uma forma de expressão, de comunicação? Tem uma arte aí, né? Artes plásticas, né? Que eu sempre falo. Karine Magalhães, que é um styling que foi um pouco antes da pandemia, ela já queria trabalhar com isso. Eu sempre gostei de handesmar, pintar minhas roupas, o cenário do show. Então, de alguma maneira, quando eu estive trabalhando como gestor de cultura também, durante as conferências, o pessoal de moda chegava para considerar moda como arte. Não sei como é que está isso hoje,
né? Se é considerado moda, se a moda é considerado arte ou não. Eu sei que e eles lutavam por isso, o pessoal da moda, né? E eu sempre achei, porque eu acho que é uma arte criativo. É uma arte visual, né? E eu sempre quis ter assim essas coisas com cores, com formas. Eu gosto muito de cinema também, adoro aqueles filmes que ganham o melhor figurino, sempre como arte mesmo, né? De encantar, o mesmo conceito lá da música, de encantar, de trazer visão simbólica. Aí encontrei a pessoa certa, foi Karine, né? E aí a gente começou a trabalhar com algumas grifes aqui de Barreiras, né? Vestindo a gente nos shows. Através de Saulo também, né? Ele tem um styling dele que é Sandro, que é maravilhoso também, de vez em quando manda umas coisas para mim. E então a moda tá comigo, né? Assim, não moda, mas assim, uma coisa da arte. Mas você entende a importância, né, dessa forma de comunicar. Falando desse figurino, eu soube que teve um figurino que você usou agora no carnaval, que foi um presente de alguém muito especial. Eu queria que você falasse dele aqui. Isaac Silva, barreirense, figurinista, estilista, maravilhoso, assim. Eu sou muito fã. Porque o que ele faz é isso que a gente falou, assim, muita cor, muita forma, muito sentido, muita visão simbólica. Você gera um encantamento total. E aí a gente se cruza na internet, na rede social, e aí ele presenteou com a roupa que a gente usou no carnaval aí. E a gente vai usar muito mais. A gente tem assim eu quero sempre, não só ele, mas assim outros figurinistas, outros estilistas, né? No nosso é um momento legal, sabia, Nami, assim, do nosso quando eu vou para trabalhar, que eu vou escolher a roupa. Você curte? Muito. Define assim o que vai acontecer no palco com a roupa que eu uso. A gente tem usado muito recentemente o branco, né? Que eu assim, o branco com algumas coisas, uns detalhes assim. Eu tenho uma arara enorme em casa, assim, com muita roupa. E aquele momento da escolha é maravilhoso, que tem a ver com o show, o formato do show. É massa. E o que você usa no show é exclusivo para o show? Ou aquilo te acompanha no seu dia a dia? Eu não uso fora do show, não. Aquilo é algo pensado? Fora do show eu uso uma outra coisa. Mas no show, quando eu visto a roupa, muda tudo. Né? É o que eu digo, é uma armadura. Ela prepara a gente muda tudo. Quando eu visto a roupa... Eu assisti esses dias uma entrevista de Ney Matogrosso e aí a pessoa pergunta, né, como é aquela caracterização e tal. Ele fala, mas eu jamais andaria da forma que eu uso no palco. Ele estava na entrevista, ele estava de uma blusa de malha, um casaco por cima, e falou assim, você imaginou que eu ia chegar aqui de rosto pintado e tal? Aquilo é o meu momento de preparação, então é criado para aquilo. E no momento que eu escolho, que eu visto, eu já sei o que é que, né? Me motiva, sabia? A trabalhar o look que eu vou vestir. Me motiva. Às vezes eu fico assim, meu Deus, esse show, não sei o que eu vou falar. Roupa, pronto. Uau. Aí a roupa dá o norte que eu estava querendo. Porque aí eu tenho uns movimentos, né, que eu faço, tem algumas fotos lá. Uma coisa que você pega também na... eu gosto de coisas assim, né, leves, que tenha movimento, né, assim. Tenha isso, o Karine entendeu muito bem desde o começo. Traz esse Primeiro ela tirou um pouco bata, né? Eu estava muito em bata uma época. Aí ela botou os kimonos. Sim. Aí agora a gente está com as camisas assim, mais folgadas. Tem umas grifes aqui, eu não vou dizer o nome agora, que são várias, que sempre está doando pra gente, a gente dá a contrapartida. Sim. Né? Mas é uma coisa que eu vou continuar fazendo, sabe? Porque tá no visual, né? E torna o espetáculo ainda mais bonito e ainda mais encantador. Claro que você não ia passar por aqui sem tocar algo. A gente precisa ouvir, né? Não pode perder essa oportunidade. E vamos ouvir um pouquinho de Bosco Fernandes. E é isso, que programa maravilhoso. Conhecemos mais e mais desse artista que a gente ama tanto. E eu quero agradecer a você que ficou aí até agora, agradecer aos nossos apoiadores e patrocinadores. A gente tem aí a Cheirinho Bom que tá com a gente. A gente tá com o CrossFit 889 agora com tudo com a gente. O CrossFit 889 tá agora com a nova gestão. E o que era bom conseguiu ficar melhor ainda. Vocês acompanham tudo isso nas nossas redes sociais. Quarta-feira que vem a gente tem mais programa a partir das 19 horas. E claro, a gente vai encerrar hoje com quem? Bosco Fernandes. Obrigado. Canto essa canção pra uma cidade bela, como um filho canta pra mãe. Atravesso a ponte da saudade dela pra brotar nos campos do seu ventre, mãe.
Eu faço parte do teu povo forte, em cada praça, becos e quintais. Eu vou ser o seu canto. Eu sou o seu filho poeta que nunca te esquece. Tome essa canção. A cidade é nossa mãe, só quem ama sabe. Guardo na memória sua imagem sagrada. A cidade é nossa mãe, só quem ama sabe. Guardo na memória sua imagem sagrada. Pra que chorar se tem você dentro de mim, meu bem querer? Pra que chorar se tem você dentro de mim? Pra que chorar se tem você dentro de mim, meu bem querer? Pra que chorar se tem você dentro de mim? Lindo! Era assim mesmo. Ah, isso aqui tá... Você como é que é essa coisa da moda aqui? Não sei. Eu que faço, é teste de coloração pessoal pra gente Você é descobrir figurinista? quais são as cores. Eu sou consultora de imagem, colorista e consultora de imagem. Esses looks? E a gente vai ver Inclusive. isso, vai descobrir quais são as cores dentro do que ela escolhe pra você de cor. Mas existem cores que elas te valorizam mais, elas harmonizam mais com você. E aí a gente faz tem isso. algo de místico também? Não. Né?